Olá, é muito bom tê-lo aí do outro lado para mais um resumo das lições da escola sabatina. E, afinal de contas, todas as semanas nós estamos aqui para ajudá-lo a ter um conhecimento resumido, atinente àquilo que estudamos em cada dia da semana, porque em cada dia nós temos subtemas. E veja que nós estamos na lição número 9, isso mesmo, lição número 9, que tem como o tema uma cidade chamada confusão. Uma cidade chamada confusão. E o verso para memorizar, ou o verso áureo, encontra-se em Apocalipse capítulo 17, verso 14. E este verso áureo diz o seguinte: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados escolhidos e fiéis. Na verdade, nós estudamos muita coisa relativamente ao Apocalipse capítulo 17. E Apocalipse capítulo 17 é um capítulo que carrega muitos elementos simbólicos que é fundamental nós estudarmos detalhadamente para não tomarmos como conclusões argumentos heréticos e, inclusive, antibíblicos. Nós temos em Apocalipse 14 um vasto número de elementos simbólicos que precisam ser analisados e interpretados à luz da Bíblia. Afinal de contas, esses elementos aqui são fundamentais para compreendermos como é que as coisas vão acontecendo dentro da história e também muito antes, sobretudo muito antes da volta de Cristo Jesus a essa terra. Porque nós acreditamos que Jesus vai voltar, mas antes que ele volte, muitas coisas vão ocorrendo. No entanto, o que nós estudamos aqui? Nós estudamos aqui a respeito da mulher, nós estudamos a respeito do vinho, exatamente especificado no capítulo 17. Nós estudamos aí sobre elementos da pessoa do diabo, Satanás. Nós estudamos aí o elemento besta. Nós estudamos também ali a questão que tem que ver com a adoração, porque nós estamos numa luta do grande conflito entre o bem e o mal. E todos nós estamos envolvidos nessa luta do grande conflito. Quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, quer concordemos ou não, de uma ou outra forma, cada um está de um lado, ou do lado do bem, ou do lado do mal. Ou do lado de Cristo, ou do lado do diabo, Satanás, ou do lado da luz, ou do lado das trevas. Ninguém é espectador, ninguém é mirador. Todos nós estamos envolvidos. Então, nós entendemos que, afinal de contas, Apocalipse 17 vai transmitindo-nos a ideia de que um dos anjos que havia recebido, ou que recebeu, uma das taças da ira de Deus para exatamente derramar sobre a terra, chamou a João e disse: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Isso é exatamente o que o capítulo 17 de Apocalipse, nos primeiros versos, começa dando-nos essa ideia. E ali nós temos um falso sistema, em Apocalipse capítulo 17. Mas antes deixa dizer que no livro de Apocalipse nós temos duas igrejas. Isso mesmo, a igreja verdadeira que nós identificamos no capítulo 12 de Apocalipse e a igreja falsa que nós identificamos em Apocalipse capítulo 17. A igreja verdadeira em Apocalipse 12 é uma igreja pura, é uma igreja sem mácula, é uma igreja exatamente até perseguida dentro daquele contexto. E nós vemos aqui no capítulo 17 de Apocalipse, o capítulo vai fazendo referência de uma igreja falsa que exatamente vai enganando o povo de Deus ao longo das eras, ao longo da história. Nós temos aí o elemento besta. A besta, na verdade,
representa comumente poderes exatamente políticos. E a besta de Apocalipse aqui, nesse contexto, pelo menos vai ser um pouquinho diferente em alguns aspectos com a besta em Apocalipse capítulo 13. O nosso assunto aqui é exatamente voltado ao Apocalipse 17, mas deixa-lhe dizer que esta besta, na verdade, vai representando um compêndio do mal e que, na verdade, nós podemos aqui afirmar que Satanás é o grande trabalhador. Satanás é aquela grande pessoa que vai trabalhando por detrás de todo esse compêndio do mal, para exatamente enganar o povo de Deus. Em que sentido? No tempo do fim, a adorarem a besta e a sua imagem. E muitos enganos vão sendo feitos. Olha que no capítulo 13, por exemplo, de Apocalipse, o capítulo 13 se identifica com o papado. No verso 1 a 10, nós temos aí o poder romano, a Roma em suas duas fases. E veja que ali não são distintos os poderes religiosos e políticos. Já no capítulo 17, aí são distintos os aspectos político e religioso. Neste caso, estamos a falar da besta e a mulher, porque mulher em profecia exatamente simboliza a igreja, de acordo com Efésios capítulo 5, verso 23. E além do mais, Daniel capítulo 7 vai falando-nos de 4 animais simbólicos e fazendo uma correlação ou uma analogia de Daniel capítulo 7 com Apocalipse capítulo 13, e inclusive em extensão ao capítulo 17, nós vamos entender que besta representam poderes políticos, representam reinos. E é interessante aqui que este falso sistema de Apocalipse, capítulo 17, é identificado ou chamado aqui pelo autor bíblico, nesse caso João, como a cidade. Eu vou aqui tornar muito claro para que não haja uma complicação na explicação, como a cidade de Roma. Mas a pergunta seria, por que Roma? Porque se você ler com atenção a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 13, vai perceber que Pedro vai chamando a Roma como Babilônia. Isso mesmo, vai chamando Roma como Babilônia. E o tema geral, lembrando para você, é uma cidade chamada Confusão. E essa cidade chamada Confusão é exatamente Babilônia, que exatamente não é qualquer outra Babilônia senão a própria Roma. Isso mesmo, Roma, e que é a cidade identificada aqui no contexto de Apocalipse capítulo 17. Nós temos aqui a compreensão, relacionando aqui com o Antigo Testamento, Jeremias capítulo 50 e 51, vai exatamente retratando da Babilônia como um lugar, como uma cidade que estava cheia de idolatria. Isso porque os babilônios encaravam todas as imagens, ou a maioria das imagens, eles consideravam como sendo parte das suas divindades. E o que fez com que os medos e persas pudessem invadir e, vamos dizer, destruir a própria Babilônia, exatamente foi a grande idolatria que verificava-se ou via-se na própria Babilônia. No entanto, isto também foi parte até mesmo da permissão de Deus com que o juízo contra a Babilônia chegasse naquele dia. E hoje, o povo de Deus está sendo mergulhado em vários enganos promovidos pelo próprio diabo. A primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer de que o diabo está trabalhando como um leão que ruge, procurando aquele para devorar, a quem possa tragar. Mas Apocalipse capítulo 12, verso 12, diz que o tempo dele é muito curto, pouco tempo lhe resta, e em breve ele será destruído. Mas antes, dentro do contexto de Apocalipse 17, ele vai trabalhando no sentido
de enganar o povo de Deus no tempo do fim, pouco antes da vinda de Cristo Jesus a essa terra. E o capítulo 17 vai apresentando-nos de que 2 grupos serão enganados. E esses 2 grupos são os reis da terra, vai dizendo o capítulo, e também vai fazendo aí menção de um outro grupo que também vai se submeter, aceitando receber a marca da besta e a sua imagem. E de acordo com o capítulo 16, capítulo anterior, todos aqueles que receberem a marca da besta e a sua imagem, estes aqui não estarão em pé com Deus. Esses serão destruídos posteriormente, juntamente com o diabo e seus anjos, após a segunda ressurreição. Isso depois da terceira fase do juízo, a que nós chamamos de juízo executivo ou execução final. E aqueles que tiverem a vitória sobre a marca da besta e a sua imagem, Apocalipse capítulo 15, verso 2, vai dando-nos ou transmitindo-nos a ideia de que estes estarão em pé com Deus. Estes cantarão o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Hoje, as linhas estão sendo traçadas, o mundo inteiro está sendo dividido em 2 partes. De que lado você está? Um dia, cada um será perseguido, mas a perseguição não será algo leve, será algo rígido, algo forte, algo que, se nós não estarmos firmes em Deus, nós vamos acabar nos corrompendo, nós acabaremos nos vendendo, nós acabaremos sendo enganados. No entanto, aí Apocalipse capítulo 17 é um capítulo que apresenta-nos vários outros detalhes que, quem sabe, em um dia poderemos estudando com mais profundidade, mas o essencial é este resumo que eu faço de que há uma besta que monta uma meretriz, uma mulher, e a Babilônia, ali no contexto, refere-se a Roma, e um dia esse falso sistema religioso vai exatamente procurar ajuda do poder civil, dos poderes políticos, para que seja implementado aquilo que nós chamamos de decreto dominical, para que ele venha cumprir com os seus intentos, os seus propósitos. Mas o povo de Deus que estuda a Bíblia diariamente e que se firma em Deus diariamente, não poderá ser enganado. Só será enganado aqueles que não estão atentos com as profecias bíblicas, aqueles que não estão estudando a palavra do Senhor. No entanto, este é um resumo da lição número 9. Espero que você tenha entendido, tenhas compreendido, e próxima semana nos encontraremos para mais um estudo da lição. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a próxima.